Nós estamos de volta e a conversa está tão boa aqui que nós estamos achando dificuldade porque tem pouco tempo para a gente concluir. Mas nós vamos concluir com a graça de Deus. E eu quero começar já trazendo para você a última parte da entrevista que foi feita com a irmã Leonor Guarda, que tem aí esse testemunho maravilhoso sobre a vida da Lourdes. Então vamos acompanhar aí, depois a gente conclui aqui essa nossa conversa. Acompanhe comigo. Dos momentos que a senhora passou ao lado da sua irmã, qual é o momento que a senhora considera inesquecível? Olha, o grande momento é o último momento dela, sabe? Porque eu fui muitas vezes, depois que eu vim morar em São Paulo, fui muitas vezes, né? Quase que ia semanalmente, né? Vê-la, como estava, tudo. Mas eu acho que esse último dia de vida dela, para mim, foi um momento muito, muito forte, isso para mim, sabe? Muito, muito. O que a senhora lembra? Conta pra gente. Eu lembro que à tarde vieram algumas pessoas, mas ela nem conseguia atender. E fiquei o dia todo lá sentada com ela, e ela me pedia a Bíblia para rezar. Mas pegava, olhava, ela disse, não dá, então conversamos. E à tarde, ela chegou até jantar, porque eu dei o alimento para ela, na boca, porque eu não conseguia. E você quer mais uma coisa? Ah, pode me dar, o que tem? Pode me dar. Eu dei para ela. Quando ela terminou de jantar, ela foi lá os dentes, escovar os dentes, né, que eu dei tudo para ela, e percebi que ela começou a ficar mal, né. Aquilo para mim foi sozinha, aí eu pensei, o que eu faço? Aí eu peguei a campainha e chamei uma enfermeira. A enfermeira veio, mexeu os barros, foi chamar o médico. Quando o médico chega, ele me manda sair do quarto. Aquilo para mim foi, mas eu fiquei na porta, né, fiquei lá na porta rezando. Então foi esse último momento, para mim, foi uma coisa tão dolorosa mesmo, foi muito dolorosa, né? Porque eu nunca tinha ficado assim nesse momento assim triste dela, que ela nunca queria deixar que eu ficasse assim sofrendo, né? Mas justamente nesse momento. E eu me vi sozinha depois, né? Então, aí o médico já estava na porta, me chamou e falou, irmã, aí eu que tive que me virar. Então foi um momento muito triste, muito sofrimento para mim, sabe? Muito, muito. Quando a senhora lembra disso, a senhora lembra com saudade? Como que a senhora se sente? Lembro, com muitas saudades. A senhora teve uma irmã guerreira, né? Nossa, guerreira. Uma irmã, olha, guerreira mesmo. Que tudo fez para o outro lado. Aceitou todos, não vinha pobre, vinha rico, vinha político, vinha todo mundo, ela tinha aquela aceitação, aquela palavra, aquela coisa, todos, né? Ela não via assim, aceitava todos. Lourdes, minha querida irmã, você já está junto de Deus, gozando do paraíso celeste. E eu peço a você que você seja sempre aquele anjo da guarda de todos aqueles com quem você conviveu. De um modo especial, interceda ao Senhor por minha vida, pela minha santificação e também por todos aqueles dos nossos familiares que te lembram sempre com tantas saudades. Interceda ao Senhor por todos nós. Amém. Aí, que testemunho maravilhoso da irmã Leonor. Agradecer a irmã Leonor, que se propôs até vir aqui no programa participar também, mas por diversas razões não pôde estar aqui hoje. O senhor me disse que ela tem 91 anos. É a irmã então, da Lourdes.
irmã da Lourdes, né, irmã de sangue, por diversas razões não pôde vir aqui hoje, mas aí deu esse testemunho tão maravilhoso, com tanta lucidez, né, falando um pouco dessa história. Mas eu queria continuar aqui, antes da gente chegar aqui no padre para falar para nós que pé que está o processo, o que precisa, mas eu queria que voltasse aqui, que você contasse para nós, Célia, dessa questão da família. Você disse que em tudo aí tem a mão da Lourdes na sua vida. Você é o que é hoje por conta daquela palavra encorajadora que ela trouxe para a sua vida. Mas fala para nós dessa questão da família, dos filhos todos, como é que é isso? Eu cheguei Eu vou provocar. Vai. Peraí. Tá. De onde você saiu para onde você está? Quer dizer, é esse percurso que é o grande milagre, né? É assim, Você teve acidente, se eu for lá no fundo, é assim, eu saí, é força de expressão, mas eu saí do fundo do poço para chegar onde eu cheguei. E não é chegar onde eu cheguei porque eu sou deputada de um partido, autoridade, não é isso. Chegar onde eu cheguei como vida, né? Porque tudo que você vai conquistando vai somando para a sua vida. E a Lourdes dizia, esse fundo do poço não existe. É a gente que pensa que está no fundo do poço. O fundo do poço não existe, ou seja, é você que está achando que você não tem condições, mas você tem condições. Você é forte, você tem competência, você tem inteligência. Você não sou eu, né? Você é alguma pessoa. Você tem inteligência, você é forte, você tem conteúdo. Ela fazia a gente acreditar nisso. O grande milagre que a Lourdes faz, quer dizer, como santa, e para mim é santa, e viveu santamente, e nos fez acreditar e viver isso, o grande milagre que a Lourdes faz é fazer voltar a viver. Quando a vida está aqui, a vida já existia, mas eu não vivia. E milhares de pessoas não vivem, como o padre Nilson acabou de falar para todos nós aqui. Você que está em casa, que está triste, achando que você não tem valor, que você não tem força, que você não tem competência, que você não pode. A Lourdes dizia, você pode, mas mais do que isso, ela mostrava que podia. Então, eu sofri um acidente de carro em 74, eu era muito mocinha, eu tinha 19 anos. Parei de andar, claro, me machuquei bastante, quebrei coluna, machuquei cabeça, rosto, não importa. Fiquei paraplégica, uma família comum, papai, mamãe e 2 irmãos. Quer dizer, a vida para mim tinha virado um enorme não, meu dicionário não existia mais. Eu só tinha um dicionário e dentro do dicionário só tinha uma palavra, era não. Eu não podia mais andar, então eu não podia ter amigos. Se eu não podia ter amigo, eu não podia namorar. Se eu não podia namorar, não podia casar. Se eu não podia casar, não ia ter família. Se eu não tinha família, não ia ter filho. Eu não podia ir para a escola, então se eu não podia ir para a escola, eu não ia estudar. Se eu não ia estudar, eu não ia aprender. Se eu não ia aprender, eu não podia trabalhar. Se eu não podia trabalhar, eu não ia ser independente. Se eu não fosse independente, eu não ia viver socialmente na vida comum que milhares de pessoas do mundo vivem. Então, nada eu podia mais. Eu só podia respirar. Respirar também eu não estava com muita vontade de respirar. Entendeu? Então, vida, um grande não. Era um não. A minha vida era só um não. Quando eu conheci a Lourdes e conheci a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, que ela comandava, não é porque ela comandava, porque ela era comandante, ela também era coordenadora nacional e foi coordenadora de São Paulo, mas não era porque ela era comandante da FCD, ela era comandante da vida das pessoas no bom sentido. Ela mostrava como era a vida. Quando eu conheci a Lourdes, só o semblante, esse rosto lindo que a gente viu na TV agora há pouco, aí as fotos, ela tinha um semblante lindo, um olho claro, uma pelezinha assim, sabe, meio de fadinha, era uma coisa diferente. E o sorriso, quer dizer, ela sorria. E ela tinha um Cristo na cabeça dela, na parede, que ela lutava pelos problemas para resolvia. Quando chegava numa hora que já não dava mais para ela resolver, porque era muito encalacrado a coisa, ela olhava para o Cristo, Padre Carlos, eu estou dizendo, ela olhava para o Cristo aqui e falava para ele assim, a minha parte eu já fiz, daqui para frente não dou conta não, você se vira ou vai ficar sem fazer. Era meia hora, um dia, uma semana, o troço desencalacrava e resolvia. Então a Lourdes foi isso para mim. E ela mostrou nas suas atitudes, nos seus gestos, na alegria, na oração, nas lágrimas, ela derrubou lágrimas. No suor, mesmo sem correr, sem andar, ela transpirava de força, de vibração para fazer as coisas. Então, eu saí disso para ir para a fraternidade, para entender o valor da vida, entendi o valor da vida. Meu pai tinha morrido num outro acidente, depois do meu acidente, 2 anos depois do meu acidente, num outro acidente. Meu pai morreu no mesmo dia do meu acidente, só que 2 anos depois. Tudo isso a Lourdes foi me fazendo entender, né? Essas coisas que acontecem na vida. Depois eu entrei para a fraternidade, ela fez eu voltar a estudar, eu fiz minha faculdade de Direito, por opção lá que eu queria, me formei, o diploma também devo a Lourdes, ao milagre dela fazer a gente acreditar que pode estudar, que pode aprender, que pode fazer as coisas, sai do casulo, sai para a vida,
Fez com que você acreditasse na vida, né? Na vida. Então, anulou o não, embora os nãos continuassem Não. existindo, porque aparecem na vida, mas te fez acreditar na Padre vida. Nilson, é assim, eu tinha um dicionário que tinha uma palavra, enorme desse tamanho, 3 letras e um tio em cima, era não. Quando eu conheci a Lourdes, ela fez, de forma mesmo física, eu jogar esse dicionário fora, ela me deu um dicionário novo, bonito, e ela pôs uma palavra dentro desse dicionário, com 3 letras também e um pinguinho, era o sim. Quando ela me deu o dicionário com a palavra sim, tudo deu certo. E tudo continua dando certo. Uma mulher comum, uma pessoa comum, mulher-homem, mas uma pessoa comum, como nós somos, né? Sem ter esse plus a mais de santidade, de provação na vida e de exemplo, não faria. A Lourdes deu o dicionário do sim com uma mão santa, uma mulher santa. E aí transformou a minha vida e tenho certeza, o meu testemunho aqui é um. Se a gente puder pegar nesse país todo aqui, que é o trabalho do Padre Carlos, né, de Roma, a gente vai pegar um monte de testemunho de que a Lourdes foi santa na sua vida, é santa e continua fazendo, porque às vezes tem uns probleminhas até no parlamento, até na política, viu? Não é só em casa, família. Quando eu estou encalacrada lá na política, essas coisas, eu falo, ai Lu, pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer, os políticos que se cuidem, viu? Porque até isso ela resolve. Padre, queria que o senhor falasse para nós, Padre Geraldo, aí num minuto, um testemunho dessa sua convivência, o que marcou mais? O senhor já falou muita coisa aqui, falou do presídio e de situações assim, até engraçadas, né? Mas o que marcou mesmo assim na vida do senhor, para o senhor dizer assim, é santidade isso? É a força desse não, ele não é uma força só pessoal, né? Só na vida dela, na vida minha, né? Nas nossas vidas. Mas é meio uma cultura, né? Uma cultura nacional, uma cultura mundial. Qualquer dificuldade que qualquer pessoa tem, a gente já fala logo, não vai dar certo, não tem jeito, não é possível. E a força dela era essa, vai dar, vamos fazer. E tudo na última hora. Nós tínhamos um encontro de sexta, sábado e domingo, pessoas com deficiência. Não tinha dinheiro para pagar o local. Então, se não tem dinheiro para pagar o local, não vai ter o encontro. Então, como é que nós vamos fazer? Terminou o almoço da sexta-feira, alguém telefona para ela e fala assim, olha, nós fizemos um bingo aqui na nossa escola e tem uma verba, um pedaço da renda do bingo que vai ser para vocês. Vocês podem vir buscar? Eu falei, já! Saí correndo para o colégio, a freira deu a quantia para nós pagar o outro local que ia ser o encontro. Quer dizer, era um não, mas que virava sim. Entendeu? Então, o que eu tenho da vida dela é essa. Ela não, vai dar certo, vai dar certo. E fez isso assim, ela viajou o Brasil todo. Nós criamos mais de 250 grupos de pessoas com deficiência no Brasil inteiro, viajando tudo quanto é lugar. E ela saía nessa condição. Uma companhia aérea, Transbrasil, durante 4 anos, deu 9 passagens por mês. É possível? Isso não é. Isso não existe. Mas deu. É coisa de e nós santidade viajamos para o Brasil mesmo, né? todo e construímos essa fraternidade. Então... Eu quero que a gente tenha um minutinho para o senhor falar para nós depois o que é essa fraternidade, porque tem tantas pessoas que talvez estejam numa situação difícil e não sabem o que fazer, que rumo que dá para a gente poder falar aqui. Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Nasceu na França, começou na França. Um padre que também ia morrer aos 23 anos porque tinha tuberculose. O bispo ordenou antes de terminar o curso, com descendência, coitadinho, ele quer tanto ser padre, mas vai morrer antes, não vai dar tempo. Então a gente ordena agora, ele morre feliz porque celebrou a missa e acabou. E o coitado esqueceu de morrer. Morreu 87 anos, desgraçado. E morreu depois de nos conhecer. Morreu depois de nos conhecer. E falou assim, ó, igual o Simeão, agora eu posso morrer em paz. Nós demos uma imagem do Cristo Redentor do Rio para ele. E aí ele falou assim, agora eu posso morrer em paz, porque conheci uma fraternidade que vai garantir a continuidade do movimento para o mundo todo. E morreu 2 meses depois.
Para quem quiser mais informações, está lá o contato do senhor, Padre Geraldo. As pessoas podem entrar em contato aí pelo telefone, pelo e-mail e fazer todas as perguntas que quiserem a respeito da fraternidade. Então, você está aí vivendo uma situação difícil, não perca tempo. Entre em contato que tem respostas aí para você. Padre, queria que o senhor falasse para nós como é que está aqui, que pé que está o processo. E as últimas informações que o senhor tem para dar para nós? Então, hoje o processo está em fase final da confecção da Positio. A Positio é um teólogo, ele escreve uma tese destacando as virtudes heróicas de santidade. Já está praticamente terminado, estamos aguardando a aprovação. Essa é a fase diocesana? Não, já está na fase romana. Já está na segunda fase. Ok, então bem adiantado. Então, a causa dos santos, aprovando essa Positio, ela passa de serva de Deus para venerável. Tá? Então, hoje, para nós, aqui no Brasil, falta apenas uma coisa, um milagre. Precisamos de um milagre para que ela possa ser beatificada, né? E aí, depois da beatificação, um segundo milagre para a canonização. E daí a importância de ser conhecida. Sim, por isso é importante ser conhecida e é importante rezar pedindo o milagre. Né? Então, existe esta oração, né? Onde nós temos aqui a oração pedindo a causa, né? Pedindo os milagres. Então, as pessoas rezam. Eu gostaria de convidar todos, né? Aquela situação onde os médicos dizem, olha, não tem mais jeito. Ali está o milagre que pode ser o milagre da beatificação. Então rezem, se alguém quiser, pode entrar em contato conosco. Nós mandamos isso para o Brasil todo, né? Esta oração. Tem também no site, enfim, tem muitos lugares aí que tem esta oração. Vocês vão mandar para a minha paróquia para eu divulgar lá para o povo. Com certeza, né? Precisamos desse milagre. E só alcança milagre quando se pede, quando se reza. E é isso que a gente precisa, que o Brasil todo se una a nós, né? Eu só queria terminar, Padre Nilson, lendo um trechinho da carta dela, que ilumina bem o que a Célia disse, o que o Padre Geraldo disse. E nesse trecho da carta dela, aqui, para mim, está o testemunho de santidade dela. Ela diz assim, cada vez mais me convenço de que só o amor a nosso Senhor torna suave e desejável minha vida. Às vezes, para contentar os outros, preciso fingir que tenho vontade que minha vida mude. Porque se eu vou exprimir meus sentimentos a quem não compreende a felicidade do sofrimento por amor, pensaria que eu estaria louca. De fato, cheguei à loucura de amar, mas ao único que merece todo o meu amor. Estou certa de estar caminhando para o amor, e no caminho que conduz mais depressa, o sofrimento, pois ultimamente, além das dores, encontro também as desilusões e decepções, coisas em que a gente só acredita quando se tropeça nelas. No entanto, estou satisfeita e meu desejo é continuar caminhando até que nosso Senhor assim queira. Amém, que lindo. Depois disso, a gente só pode terminar com a oração, rezar essa oração para que as pessoas que estão em casa conheçam. Tá bom. Vamos rezar e depois... Um segundinho, vamos lá. Um segundinho, a Célia, quero só falar... Só para dizer, o Padre Carlos está dizendo que precisa acontecer um milagre. Eu não tenho dúvida que vai acontecer mais do que um, porque a Lourdes é santa. Mas assim, eu queria dizer que na minha vida a Lourdes fez esse milagre. Não é voltar a andar, porque se ela é santa, então ela faz você voltar a andar. Fisicamente, assim, com a perna. Mas eu quero dizer que a Lourdes fez eu andar. Eu não ando fisicamente com a perna, mas a Lourdes Guardas fez um milagre na minha vida que fez eu voltar a andar para a vida, mesmo na cadeira de rodas. Então, isso para mim já é um milagre para a minha vida e milhares de pessoas. Eu tenho que dar esse testemunho. E aqui, talvez esse segundinho final aqui é a resposta que muita gente precisava em casa. Porque talvez alguém está lá, está bem com um dicionário muito grande do não, muita gente querendo talvez acabar com a própria vida porque já não tem mais sentido. É que você está conhecendo uma história de vida que dá sentido para a sua vida. A história da Lourdes e a história da Célia que está aqui, mostrando para você um testemunho vivo do que essa palavra de santidade
é uma palavra profética que vem da boca de um santo, tem a capacidade de levantar a pessoa, de trazer a verdadeira vida. E nós estamos aqui para dar esse testemunho para você e nós vamos rezar agora essa oração, pedindo a Deus pela canonização da serva de Deus, Maria de Lourdes Guarda, que certamente você vai anotar esse nome aí, Maria de Lourdes Guarda, vai procurar pela internet, vai entrar em contato com o Padre Geraldo, vai entrar em contato aqui com a Diocese de Jundiaí, em contato com a nossa produção para conhecer mais e nós vamos fazer chegar aí na sua casa, na sua comunidade, mais informações, porque ela precisa ser conhecida, nós vamos rezar e rezando, o povo brasileiro rezando, tenho certeza que Deus vai realizar um milagre. Então, Padre, podia conduzir para nós esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, Criador de todas as coisas, que nos destes em vossa Filha, Maria de Lourdes Guarda, um extraordinário exemplo de aceitação plena da vossa vontade, dando testemunho de que, mesmo nos maiores sofrimentos e limitações físicas, pode-se viver o ideal evangélico da fé, esperança e caridade. Concedei-nos que ela seja elevada por vossa Igreja à glória dos altares e por sua intercessão a graça que necessito. Peça a graça. Qual é a graça? Qual é o milagre que você precisa por intercessão da serva de Deus, Maria de Lourdes Guarda? Nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Conhecendo então a vida da Maria de Lourdes Guarda, você pode continuar rezando, pedindo a intercessão e recebendo aí uma graça, recebendo um milagre. Entre em contato com a Diocese de Jundiaí, entre em contato e contando o testemunho mesmo. Manda para cá uma carta também, conta o seu testemunho, a gente vai identificando aí e encaminhando para onde pode ser encaminhado. Obrigado, Célia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Padre Geraldo, alegria conhecê-los. Obrigado, Padre Carlos, também alegria estar com o senhor. Claro, não precisa nem dizer muito, né? Sejam sempre muito bem-vindos aqui na Rede Século XXI, sobretudo para trazer essa alegria de viver para as pessoas que nos acompanham todos os dias. Estamos encerrando aqui essa parte do nosso programa, não acabou, não, tem mais coisa ainda para a gente conversar aqui no programa, mas você teve a oportunidade de, nessa primeira parte, nessa primeira grande parte, conhecer a história da Maria de Lourdes Guarda. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto.